Queridos irmãos do grupo Fraternidade Espírita, que Deus nos abençoe agora e sempre. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar da lição número 62 do livro Fonte Viva, que se intitula Devagar e Sempre. Mas antes, oremos. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo, que nos abençoe, Senhor, sempre com seu abraço fraterno e que nós possamos, Mestre, sentir a Tua presença, assim como dos Teus emissários de luz, nos acompanhando, nossos anjos de guarda, espíritos protetores e amigos que nos acompanham, Senhor, agora e sempre. E assim, Mestre, iniciamos a palavra do dia com a Tua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Lição de número 62 do livro Fonte Viva, que se intitula Devagar e Sempre. Devagar, mas sempre. E essa lição inicia com uma passagem de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, mostrando para nós que existe uma lei de progresso, evolução. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista que prega a evolução contínua do ser humano. E para a gente deixar isso bem claro, convocamos aqui o Livro dos Espíritos, parte 2, Mundo do Espírito ou dos Espíritos, capítulo 1, Espírito, item Progressão dos Espíritos. Na pergunta de número 115, nosso querido irmão Allan Kardec pergunta aos Espíritos: entre os Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha só que interessante. E aqui na resposta dos Espíritos, nós observamos aqui a lei de progresso. E a resposta diz o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Essa é uma resposta que já é bem conhecida dentro da doutrina espírita. Isto é, sem conhecimento. A cada qual ele deu uma missão, com a finalidade de lhes esclarecer e de lhes fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para lhes aproximar dele, Deus, nosso Pai, o Criador. A felicidade eterna e sem perturbação, para eles, está na perfeição. O homem é criado simples e ignorante com destino à perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais rapidamente à meta. Outros só não se submetem a elas senão com lamentação. E por causa dessa falta permanecem afastados da perfeição e, portanto, da prometida felicidade. Observem aqui, meus irmãos, que a lei de progresso, que empurra o homem para frente, nos diz o seguinte: todos nós, filhos de Deus, somos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição. E a meta à perfeição é a grande e prometida felicidade, aonde alcançaremos a felicidade. Então nós caminhamos enfrentando essas provas que é colocado aqui para nos aperfeiçoarmos, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria e aperfeiçoamento moral, aquelas virtudes das quais nós precisamos desenvolver para alcançar essa felicidade. E, como nos diz no Evangelho, o homem, lá no item que fala sobre a lei de amor, o homem é criado com instintos, lá no início, no início da sua evolução.
E vai se depurando, tendo sensações e vai tendo sentimentos ao longo do seu aperfeiçoamento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Quando ele desenvolve essa virtude, né, do amor, amor fraternal, né, o amor universal, o amor por todos, ele vai se tornando cada vez mais perfeito e puro, como Jesus, nosso exemplo e guia, que veio aqui para nós pregar justamente a lei de amor, né? Um espírito puro, que nos exemplifica exatamente como é essa perfeição que está lá na ponta, né? Na meta, aonde todos nós almejamos chegar. Mas, como diz aqui nosso irmão Paulo, o exterior se corrompe, mas o interior, né, a essência divina, nós, os espíritos, né, que habitamos aqui temporariamente esse corpo carnal, se renova. A cada dia vai se renovando, promovendo essa evolução, né? Essa modificação. É necessária essa modificação, essa transformação que nós precisamos para adquirir esses conhecimentos, vencer essas provas, e à medida que nós vencemos devagarzinho, né, essas provas, que a evolução ela é lenta, né, lenta diante da nossa percepção ainda de espíritos, ainda muito infantis, vamos dizer assim, mas no início, né, da evolução do que mais para o final, nós encaramos ainda o tempo de uma forma muito imediatista, né? Então essa evolução, né, esse crescimento se dá de forma lenta, como nos mostra a natureza. E é justamente aqui o primeiro item, né, da explicação aqui de Emmanuel, que ele fala, né? O espírito, observa o espírito de sequência e gradação, que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. Na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. O que ele quer dizer com esse privilégio? Às vezes nós observamos exemplos, né, de irmãos que desenvolveram alguma habilidade de forma extraordinária, né? Como pode uma criança, né, de poucos anos de vida executar uma peça de Beethoven, né, no piano tão bonito, tão bem feito. Como é possível isso? É um dom, mas Deus concedeu a este irmão um dom, essa capacidade extraordinária, muito acima da média de todos nós seres humanos. Negativo. Esse irmão, ele já adquiriu esse conhecimento e essa habilidade por sua perseverança, né, e esforço íntimo, executando e trabalhando essa habilidade durante várias encarnações. Em várias encarnações ele se dedicou a essa tarefa e desenvolveu. O espírito carrega consigo, né, esta capacidade desenvolvida, né, que vai se manifestar aí mesmo em tenra idade, né? Ele demonstra de forma maravilhosa aquilo que ele já conquistou, né? E aqui é só um pequeno exemplo que eu estou dando, mas existem muitos outros, né? Irmãos assim notadamente superiores em determinadas faculdades, nós podemos observar, superdotados, né, que são vulgarmente dito, mas a gente sabe pela doutrina espírita que são irmãos que já se dedicaram, né, à conquista destas habilidades em várias encarnações, demonstrando para nós que cada um pode desenvolver, né, essa habilidade, né, mostrando as maravilhas do espírito desenvolvido, né, nos dando desta forma um incentivo para que devagar, mas sempre, cada um de nós vai caminhando, desenvolvendo
as nossas habilidades, habilidades que não se perdem, né? Virtudes que não se perdem, não são posses materiais, olha só, porque a matéria, tudo que é ligado à matéria se perde, né? A essência que o espírito carrega são os conhecimentos, habilidades intelectuais e morais, né? Desenvolver, né, a sua capacidade de tolerância, de paciência, de perseverança, de compreensão, da indulgência e tantas outras virtudes, e o espírito vai se desenvolvendo, assim como essas capacidades cognitivas, intelectuais, que não provém de um cérebro que Deus deu àquele irmão Albert Einstein. Nossa, vamos estudar o cérebro dele. Negativo. Esse irmão é um irmão que já desenvolveu as suas capacidades intelectuais, que pertencem ao espírito, né? E se manifestam, né, no corpo, de acordo com aquele corpo que é escolhido para poder favorecer, né, oportunizar que aquela capacidade intelectual do espírito se manifeste. Então nada é por acaso, né? A doutrina espírita vem justamente para nos esclarecer sobre isso. E dando continuidade à explicação de Emmanuel, ele diz assim: não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequenino, no dia a dia. Primeira coisa aqui, né? É maravilhoso desenvolver essas capacidades de domínios superiores. E o maior exemplo que nós temos disso é Jesus Cristo. Então nós temos aqui várias e várias passagens de Jesus, né? Uma das mais comoventes, né, ligadas particularmente para mim, a Maria de Magdala, né? Uma irmã que era sedenta de amor, envolvida, né, naqueles vícios da paixão sexual, que é um vício que assola, né, a humanidade desde o início, né, até hoje ainda, porém proveu um profundo vazio no ser humano. Então Maria de Magdala era sedenta de amor. Então quando a ela é falada de Jesus Cristo, ela primeiramente não dá importância, porque ela já conhecia vários homens, né, da lei, vamos dizer assim, da religiosidade, né, que a ela não encantavam, porque eram homens comuns. Porém, quando ela vai conhecer o Cristo, aí ela vê o verdadeiro amor, né? O amor de Cristo era envolvente, né? A sua presença, né, já vibrava esse amor. É claro que para concebermos Cristo, um espírito puro, um espírito desenvolvido, desde ainda o início da formação do planeta Terra, vejam, meus irmãos, há mais de 4 bilhões de anos, Jesus Cristo era espírito puro. Então nós temos ainda dificuldade de conceber a grandeza do nosso irmão. Então a sua presença de amor, né, irradiava um magnetismo, né, que era impressionante, impressionava as pessoas, obviamente, naturalmente, como nós podemos perceber, né, nos pequeninos exemplos que nós temos quando podemos nos aproximar de pessoas que emanam um pouco desse amor e sentimos a sua vibração. Então isso encantou Maria de Magdala, dando-lhe força para ela sair, né, desse vício que ela se encontrava, para poder seguir os passos do Mestre Jesus. Olha só, é uma transformação imensa, né? Vejamos nossos irmãos este grande exemplo. Paulo de Tarso também um grande exemplo, né, de transformação. Porém, Paulo de Tarso era um homem, né, que já se dedicava à religião, era diferente, né? Ele tinha princípios, porém totalmente equivocados.
Então, quando ele conhece o Cristo, se transforma também, dando-nos outro exemplo de transformação e perseverança, porque dali para frente era necessário enfrentar primeiro a si mesmo, né? Se transformar, e depois enfrentar o mundo que iria lhe cobrar essa transformação. E para isso é necessário muita força, né? Muita perseverança, demonstrando mais uma vez a necessidade, né, de autoaperfeiçoamento. E é nisso que nós vamos falar agora. Emmanuel continua nos dizendo assim: para que não nos modifiquemos todavia em sentido oposto, é indispensável perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, vigilância constante e atividades que nos ajude e enobreça. Olha o que ele está falando aqui. É necessário, primeiro vem o despertar, ou seja, eu preciso crescer. Então eu preciso me dedicar a essas atividades que vão me favorecer ambientes em que eu possa estar sintonizado com os bons espíritos, né? E estar firme no meu propósito, né, de esposar esses ideais superiores. Então é preciso estar praticando essas atividades, são atividades do dia a dia. Não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. O hábito, então precisamos criar o hábito. Aí vem as nossas atividades, aonde nós estamos dedicando o nosso tempo. E aqui nós podemos elencar não só as atividades que podemos desempenhar dentro da própria casa espírita, como também ingressar nas iniciativas de voluntariado que nós conhecemos, né, na sociedade atual, né, exemplos maravilhosos, né, de instituições, né, que não são ligadas a uma religião específica, abrangem todas as religiões, para que você possa exercer essa atividade voluntariada, né, de serviço e auxílio ao próximo, onde nós podemos observar isso dentro dos hospitais, vários serviços voluntários de apoio aos irmãos que estão enfermos. Aqui somente um exemplo. Porém, existem muitos outros, né, das quais você pode se dedicar e abraçar esse voluntariado, desenvolver uma habilidade e se juntar a esses irmãos que, independente de qualquer religião, estão ali para exercer esta atividade de amor, amor fraternal, né? Então, é necessário, meus irmãos, nos dedicarmos a essas atividades, né? Fazer com que tudo aquilo que nós aprendemos dentro da casa espírita, principalmente no sentido de esclarecimento moral, fazer florescer dentro de nós através das nossas ações. E o voluntariado é uma oportunidade onde nós vamos para a sociedade demonstrar aquilo que nós aprendemos. Porque a essência do ensinamento é o amor, amor fraternal, amor por todos, compaixão, solidariedade. Então lá, nessas instituições, nos diversos setores da sociedade, nós podemos nos dedicar a essas atividades, demonstrando em ações aquilo que nós aprendemos. Outro chamado, então, dentro desse caminho evolutivo, nós demonstramos aqui a evolução pelo amor. Mas existe também a evolução pela dor, onde nós somos convocados pelo karma. O que é esse karma? Não é, meus irmãos? Quando nós temos imperfeições dentro de nós, que nos levaram a cometer atos, né,
contra os nossos irmãos em vidas passadas, muitas vezes, e somos chamados a responder por aquilo que nós fizemos de errado. Para que no sentido de educação nós aprendamos a não cometer mais esses atos desatinados contra os nossos irmãos, que são frutos do egoísmo e do orgulho que nós carregamos. Então, rapidamente aqui para a gente concluir o nosso ensinamento, né, existe um romance chamado Tudo Tem Seu Preço, se não me engano, de Zíbia, que conta a história de Mirtes, né? Essa nossa irmã, ela nasceu em uma família pobre e almejava a riqueza. Então, dentro da sua ânsia, né, da sua volúpia por riqueza, ela consegue um casamento com um senhor que era viúvo, de posses, e conquista a tão almejada riqueza dela. E seguiria com a sua vida. Porém, a sua irmã também tem um casamento com um homem rico. E ela fica com inveja da irmã. E pela inveja que ela tinha da irmã, ela planeja atrapalhar o casamento da própria irmã. Veja, meus irmãos, aí um exemplo de inveja, de ciúme e de egoísmo profundo. Então, esta nossa irmã atrai para si um karma de vidas passadas, aonde ela havia cometido um assassinato. E não estava previsto nesta vida dela que ela fosse morrer por assassinato. Porém, pela sua ação, né, de inveja, de ciúme, ela atrai para si esse karma. Mesmo que não fosse o momento, ela ia responder, mas ela convoca para si, através, né, da sua vibração, esse karma. E ela se envolve em uma história de uma mulher que também tinha um ciúme pelo atual marido dela. E essa mulher trama o seu assassinato, que vem a ser executado por um matador de aluguel. Vejam aí, meus irmãos, resumindo de forma, um livro muito interessante, resumindo aqui pelo nosso tempo, a atração que ela fez desse karma, né, e acaba destruindo a sua vida ali naquele momento, vida corporal, né, finalizando aquela encarnação com esta consequência. Ela poderia ter construído, né, uma vida saudável, porém pelo seu ato de inveja, de ciúme, de egoísmo, ela traiu para si, né, este karma, onde ela acaba sendo assassinada e perdendo a sua existência corporal naquele momento. É claro, aí tem o decorrer da história onde ela recebe ajuda. Porém, meus irmãos, aqui para destacar, né, os caminhos que nós escolhemos, esta palavra certa, escolhemos para nós, caminhos da evolução pelo amor ou caminho pela dor. A dor é somente um despertar. Nós caminhamos quando através da dor despertamos e seguimos a nossa transformação através do trabalho no bem. Isso nos faz crescer. Devagar, mas sempre. Oremos então, meus irmãos, em agradecimento. Jesus, querido Mestre Guia, agradecemos, Senhor, sempre pelo Evangelho da Boa Nova, de todos esses ensinamentos que nós podemos utilizar, Senhor, para o nosso crescimento. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares e os nossos entes queridos. E assim encerramos a palavra do dia, dizendo graças a Deus.